Existem diversos tipos de arquitetura. A gente falou brevemente desse tipo de arquitetura de múltiplas camadas, onde a informação ela sai de uma entrada, passa pela camada oculta e vai para uma saída, mas a gente pode ter outras arquiteturas. A gente pode ter arquiteturas recorrentes, onde a saída volta para a entrada, que se a gente fizer alguma analogia mais profunda, seria mais ou menos como o nosso cérebro pensa, né? Então, quando a gente está refletindo sobre um assunto, a gente eh, tem dados externos que a gente começa a processar, ou dados que estão guardados na nossa memória que a gente começa a processar. A partir desses dados, a gente cria histórias, cria hipóteses que alimentam a nossa entrada e a gente processa isso mais uma vez e fica esse ciclo. Isso, quando acontece em redes neurais, são chamadas de redes neurais recorrentes, né, que ela não tem só essa direção linear, a saída e a entrada. O chat GPT poderia ser, apesar de ser uma outra arquitetura chamada de transformativa, né, mas a gente poderia simplificar chamando ele de recorrente, porque o objetivo dele é pegar um texto e prever qual que é a próxima palavra, a próxima letra. Uma vez que ele previu a próxima letra, essa próxima letra vira entrada de novo e ele prevê a próxima. E essa próxima letra prevista vira entrada de novo e ele prevê a próxima. Isso é um tipo de rede neural com arquitetura de recorrência. É, a gente pode ter redes neurais que elas são otimizadas para processar a imagem. Então, além de ter as camadas de neurônio, elas têm camadas de simplificação da imagem, que são chamadas de camadas de convolução. A gente vai ver isso ainda. Mas, por hora, para quesito de simplificação, a gente vai focar em uma arquitetura bem específica e que, mesmo assim, a gente pode usar para predizer muita e muita coisa. Ouso a dizer que, às vezes, até praticamente dependendo da complexidade dela, praticamente qualquer coisa, que são as redes neurais multicamadas feed-forward, que é mais de uma camada com uma única direção. Ela recebe o sinal, ela processa o sinal e ela dá uma saída. Então, considerando esse tipo de estrutura, de arquitetura, a gente vai focar nessa primeira estrutura chamada MLP, Multilayer Perceptron. A Perceptron é a que a gente já estudou. A, a rede Perceptron de uma única camada é aquela rede que ela recebe diversas entradas, pondera com determinados pesos, faz a combinação linear e ativa ou não ativa, exatamente o que a gente estudou na semana passada. As redes Perceptron multilayer, multicamadas, né? Elas vão ter uma característica igual ao que a gente viu exatamente na aula passada. A gente vai ter uma série de dados de entrada, uma série de variáveis de entrada. Essas variáveis de entrada elas não vão alimentar um único neurônio, mas elas vão alimentar diversos e diversos neurônios. A gente vai poder definir quantos neurônios a gente quer alimentar aqui nessa rede. Esses neurônios, eles podem já sair para uma camada de saída, ou ele pode alimentar outros neurônios e assim por diante. Então, a gente vai ter uma rede formada por três estruturas básicas. Uma camada de entrada são os nossos dados, quais dados a gente quer tentar prever, ou a partir de quais dados a gente quer tentar prever alguma coisa. A camada, as camadas ocultas, que são as camadas aonde vai ocorrer o processamento desses dados, né? Então, se for ver a rede Perceptron simples, ela tem uma camada de entrada, que são essas camadas aonde a gente tem as nossas variáveis, e ela tem uma camada já de saída, entrada e saída direto. Aqui não, aqui a gente vai colocar camadas de processamento antes. Antes da saída a gente vai ter camadas de processamento. Então, as diversas entradas que a gente tiver vai fornecer dados para diversos neurônios que vão trabalhar com aqueles dados de forma diferente. Cada um vai trabalhar com os dados de forma diferente, levando em conta os pesos que vão ter cada neurônio, né, com a entrada. Então, aqui vai ter a entrada 1, vai ter um tal peso para o neurônio. Aqui a entrada 2 vai ter um tal peso para o neurônio. Aqui a entrada 3 vai ter um tal peso para o neurônio. O neurônio, a partir desses pesos, ele vai fornecer uma informação que ele vai passar para frente, que pode ser usada ou não pelo próximo neurônio. O próximo neurônio pode escolher usar ou não. Vamos supor que ele não queira escolher usar essa informação, ele dá um peso igual a zero para essa entrada aqui. Ele não quer. Vamos supor que é aquele nosso exemplo de cor, né? Então, às vezes esse neurônio aqui, ele está dando a informação se é rosa ou não, mas esse neurônio aqui não está nem interessado em saber se é rosa ou não, não está nem aí. Então ele dá um peso zero para essa conexão, para essa sinapse. É, e assim, com essa rede grande
e abstrata que acontece aqui dentro, que, sinceramente, na maior parte das vezes a gente não tem nem como entender o que está acontecendo, mas basicamente cada neurônio está processando alguma quantidade de informação e mandando essa informação para frente, a gente chega na combinação das nossas saídas. As nossas saídas, elas vão pegar informações dos neurônios da última camada, processar essa informação exatamente como na rede Perceptron. Aqui seria como se fosse a rede Perceptron simples, né? Ela vai receber essa informação, receber essa informação, receber essa informação e nos gerar uma saída. Pode estar um pouquinho abstrato agora, porque a gente está falando de, vai processar isso, vai processar aquilo. Mas lembrem, a rede neural ela tem uma etapa de treinamento. Isso vai acontecer, como isso vai acontecer, né? O que ela vai processar, como ela vai acontecer na etapa de treinamento da rede. O que a gente não viu ainda, a gente vai ver, faz parte do nosso curso estudar essa parte de treinamento, mas é um pouquinho mais para frente, a gente vai vendo as coisas aos poucos. E por enquanto, a gente vai. Bom, na verdade, nessa aula a gente já vai fazer um treinamento, embora a gente não vá falar especificamente do treinamento. Então, para a gente conseguir efetivamente estudar as redes neurais, visto que esse nosso curso é um curso mais direto, um curso já mais de aplicação das redes neurais, e que a gente entende como o neurônio artificial funciona, a gente vai simplesmente começar a conectar neurônios artificiais um com o outro, treinar esses neurônios artificiais. Lembrem, a gente vai falar direito o que é treinar ainda, mas a gente vai treinar esses neurônios artificiais e a gente vai começar a fazer previsão de dados. Nessa semana, a gente já vai criar a nossa primeira rede neural artificial real, com aplicação real, com treinamento real. Vai ter um monte de coisas que não são do conteúdo de agora, por exemplo, a parte de treinamento, a parte de funções de ativação, mas que na hora certa a gente vai estudar cada uma delas. Mas na aula que vem, então, a gente vai começar a estruturar a nossa primeira rede neural usando a biblioteca TensorFlow. A gente entende como o neurônio artificial funciona. A gente entende conceitualmente que a gente pode conectar os neurônios. Para facilitar, a gente vai fazer uma biblioteca, vai utilizar uma biblioteca que já faz isso para a gente. Simplesmente falando, crie um neurônio, coloque, associe com a próxima camada, associe com a próxima camada, associe com a saída. Simples desse jeito, vocês vão ver que é muito, muito simples. Então, na próxima aula eu vou falar sobre a rede neural que a gente vai montar e como ela é uma rede neural multicamada com propagação para frente, como a gente vai treinar e como são os dados que a gente vai utilizar.